Então, sendo quarta-feira, é dia de perguntas e respostas. Coloque as suas perguntas aqui no chat, ao lado, aqui no YouTube. E no Instagram é bem aqui em frente, na tela. E eu vou atendendo conforme o que aparece. E tenho a Scarlett me auxiliando aqui para não deixar passar, tá? Lembrando, eu estava falando que nós temos 2 workshops agendados para Campinas e São Paulo. Em Campinas será dia 27 e 28. Dia 27, sexta-feira, é o básico essencial. E depois, no sábado, dia 28, faremos Unipilia, criança interior, na parte da manhã. E à tarde, toda uma sequência de EFT com o Ho'oponopono, justamente para tratar desses aspectos todos relacionados a limitações, travas e outras expressões de memórias. Tá bom? Então é dessa forma que vamos estar trabalhando em Campinas, né, nessa data. Como é presencial, por favor, não esqueçam de reservar o seu lugar fazendo a sua inscrição, através do site ou ligando para esse número aqui do WhatsApp. Tá, lembrando que já confirmamos 4 de abril, perto de Florianópolis, na Praia da Pinheira. Vamos fazer um workshop lá, tá? Então, a página ainda não está pronta, espero que amanhã já esteja pronta para poder colocar para vocês. Aí os valores, preços, tudo mais estarão nessa página, tá bom? Perguntas sobre a prática do Ho'oponopono, podem colocar aqui. Nós temos procurado manter tudo bem simples, objetivo e fácil de aplicar. Quando vocês baixam esse e-book gratuito, que tem a imagem aqui, nele tem todos os recursos que tu precisa para praticar o Ho'oponopono com segurança, sem enfeites, sem agregados que muitas vezes atrapalham, tá? Então é importante dar uma olhada nesse e-book. Ele não é muita leitura, mas posso dizer que é o essencial. Você pode pegar esse e-book, aplicar as coisas e realmente ter facilidade com a prática. Tá bom? Aguardando aqui a sua participação em termos de perguntas. Lembrando que temos também esse livro que é o Ho'oponopono, o Portal Descoberta do Ser, que está disponível lá no site também, site soubem.com, e no site do Ho'oponopono, e pode ser também solicitado no WhatsApp, nosso contato com a Scarlett. Tá? E você recebe uma cópia com dedicatória. E é um relato, são vários depoimentos sobre a prática aqui no Brasil. Cláudia Dalef, como praticar contra a depressão? O e-book aqui tem a orientação do Dr. Len referente a estados de depressão e como preveni-los e como tratar. E o que ele recomenda é a respiração Ra, que consta nesse e-book. O que ela faz? Ela muda a tua frequência de onda cerebral para tu ter a condição de entender o que está acontecendo em termos do porquê da depressão. Agora, o importante é não ficar analisando a questão. Pela tua conscientização do que está te acontecendo, tu vai conseguir fazer a limpeza e o quadro realmente muda rapidamente. Somente pela respiração Ra. Aplique essa respiração. Ela é bem fácil de fazer e é só fazê-la. Tá? Agora,
A Ângela diz, ainda não vi o e-book, mas poderia explicar a respiração? Sim. A respiração, tu senta, é um processo meditativo, assim como a subida ao portal que a gente faz, onde também temos respiração, que é uma forma de da pessoa se situar, se centrar para poder ter uma limpeza mais abrangente, mais melhor direcionada. Então, você vai inspirar um total de 7 vezes. Tá? É uma contagem de 7, não é 7 segundos, são 7 vezes. Aí tu vai segurar assim, a respiração por uma nova contagem de 7, e aí tu vai soltar o ar durante uma contagem de 7 e segurar outra vez durante uma contagem de 7. Tu vai repetir isso 9 vezes. Então vão ser 9 sequências dessa forma. Inspirando uma contagem de 7, segurando numa contagem de 7, expirando numa contagem de 7 e segurando numa contagem de 7. Aí tu repete isso até completar 9 rodadas ou sequências. E a partir da terceira sequência, tu já percebe uma mudança bem forte em termos do teu ânimo e daquilo que estava te incomodando. Tá? Essa é a forma de fazer. E consta nesse e-book a descrição de como fazer. Lembre-se sempre, tá? Isso é muito importante, não é uma contagem de 7 segundos, é sempre uma contagem dentro do teu próprio ritmo, tá? Para não apressar, para não demorar, para não te deixar ansioso, é uma coisa bem assim, respeitando teu próprio ritmo, como ele afirma ali. Ok, Ângela? Outra forma de tratar isso, interessante, 2 perguntas referentes à depressão. Quando tu percebe que tu está entrando num padrão desses depressivos, use a ferramenta Quem Sou Eu? Quem sou eu sentindo isso? Quem sou eu que está contemplando isso? Isso vai destacar a memória ou conjunto de memórias que estão engendrando, estão querendo afirmar, instalar esse quadro de depressão. É importante destacar essas memórias para pedir a limpeza em cima delas, os sentimentos que elas estão gerando justamente que podem levar a pessoa à depressão. Então tem uma maneira correta de fazer isso. Tá? Chamar aquela memória à tona, para ela se mostrar. Toda memória tem uma vaidade, toda memória quer se mostrar, ela tem um discurso, ela quer se explicar. Então, quando tu usa dessa ferramenta, Quem Sou Eu, ela vai se apresentar. Ela quer se apresentar, porque ela quer se justificar. E a partir disso, tu consegue efetuar uma limpeza bem efetiva mesmo. Ok? Explica o que é memória, tem gente que nunca ouviu falar. Tá, esse cara está dizendo aqui, pois eu tenho algumas pessoas novas aqui que não sabem o que é memória. No e-book, logo no início, tem uma explicação sobre o que são memórias, o que é a limpeza e tudo mais. Memória é um registro. Tá? Tudo que nos acontece, tudo que é julgado, está partindo de um lugar que tem a ver com esse registro, que é da sua formação, principalmente quando criança. Então, esse registro ele tem uma carga de emoção, de sentimento. E é por isso que quando tu visita esse registro, lembrando, muitas vezes tu sente tudo outra vez. Principalmente se a coisa foi desagradável, foi ruim. Ou tu busca fugir de sentir aquilo outra vez. Mas é importante entender que a memória em si, ela precisa ficar se afirmando dentro daquela emoção, daquele sentimento, porque é como ela se sustenta, se mantém.
Então, ela muitas vezes vai gerar situações onde tu vai lembrar dela e ela vai se apresentar para confirmar aquela situação repetindo na tua vida. Muitas vezes a pessoa tem esse conceito de que ela é vítima. Então, ela vai ter uma atitude sempre buscando a confirmação disso. Tá? Então, isso é memória. Memória é um registro. O registro tem uma carga de emoção. Então, quando tu pede a limpeza, tu está pedindo a limpeza desse sentimento, que é a carga. Na medida que isso é limpo, a memória ela fica sem essa carga. Então, quando tu se lembra, já não te atinge mais. Não tem mais o programa ali se impondo, procurando repetir o padrão. Então, limpeza é sempre isso. Sentiu, percebeu interferência, peça limpeza. E não é através do teu esforço, é através da tua consciência. Percebeu? Pede a limpeza de forma consciente e é a divindade que limpa. Não tem nada a ver com reprogramação mental, nem com afirmação, nem com outras técnicas que existem por aí. É consciência. Aquela sequência de perguntas. Estou tentando. Ah, tá. Nós estamos procurando acertar um melhor provedor de internet aqui onde moramos, porque realmente Choveu pra caramba. com a chuva também parece que molhou os fios. Linha, como é feita a limpeza? Bom, o mais conhecido dentro do Ho'oponopono são as 4 frases. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Tá? São as frases que constam lá no livro Limite Zero, do Joe Vitale, com o Dr. Len. E essas 4 frases, elas têm essa capacidade de limpar aquilo que tu está sentindo como uma interferência, um incômodo. Então, o Dr. Len diz que a mais importante é eu te amo. Então, quando tu sentiu alguma coisa, percebeu, tu pensa logo te amo. Isso faz com que aquela energia, aquela carga de emoção daquela memória, ela já é limpa. Então, limpeza é isso. Tu pode usar as 4 frases, uma frase, o que seja. Tá? Limpeza é isso. Tem outras ferramentas também, como gota de orvalho, colibri, chave de luz, tudo dentro desse propósito de chamar a luz da consciência para mudar aquele padrão, para eliminar aquela carga de emoção, que geralmente aprisiona as pessoas em cobrança, em expectativa, em medo, em culpa. Tudo isso são sentimentos que estão agarrados na memória e muitas vezes não são muito fáceis de se abrir mão deles, porque a gente tem uma identificação forte com eles. Ok, uma pergunta do WhatsApp. O que é o estado zero segundo a concepção do Ho'oponopono? Tá, e como sei que se cheguei a atingir esse nível? Tá bom, aqui tem algumas diferenças entre o Ho'oponopono desenvolvido pela Mona Simeone, a criadora do processo, e o Dr. Len, que foi estudante dela. Foi o Dr. Len que acrescentou as ferramentas das 4 frases. E esse conceito do zero, que não faz parte do processo da Mona Simeone. A Mona Simeone ela não ensinava que se precisava chegar nesse estado zero. Esse estado zero, o Dr. Len, ele aparentemente retirou de um conceitual budista. Então, aí já está dentro do entendimento dele. Tá? Então, eu, pessoalmente, não vejo dessa forma. Tá? Eu acho que é como se fosse uma lousa limpa. Na realidade, quando a gente faz a limpeza, o que ocorre? Aquela
como eu disse, a carga de emoção sai, tu fica só com o registro, a lembrança, e ao ficar só com esse registro, lembrança, tem um espaço onde a inspiração, que é da divindade, chega te orientando, te mostrando as coisas. Então, não é o estado zero. O estado zero, como o Dr. Lent explica, aí já é uma outra concepção. Eu pessoalmente não vejo dessa forma. Mas aí é algo a ser examinado, estudado e avaliado dentro da prática de cada um. Tá? Então, como se cheguei a atingir esse nível do estado zero, o nível é realmente de limpeza. Quer dizer, tu vai se lembrar daquilo que te machucou, te magoou, que é a memória, o registro, e não vai mais sentir nada. Isso é, aquela memória de trauma, de dor, ou que seja, ela não te define mais como vítima. Então tu está livre. Entendeu? Tu pode se lembrar, falar daquilo e não mexe contigo. Então, esse é o estado de limpeza. Não tem mais identificação com aquela memória vítima. É possível identificar alguns sinais de que estamos no caminho assertivo para alcançá-lo? Para alcançar essa limpeza? A todo e qualquer momento que se apresenta interferência e a gente pede a limpeza, nós já vamos perceber ela acontecendo e há uma mudança de percepção. Então, isso é uma confirmação de que a tua limpeza está dando resultados. Tá? Resultados positivos nesse aspecto de tirar você daquela identificação com a memória. O nosso trabalho, de todos nós, é reconhecer a interferência e o quanto estamos inconscientes dela e agora estamos conscientes. Na medida que a gente se torna consciente, a gente pede a limpeza. E aí muda tudo, muda a percepção, muda a atitude. Tá? Não é difícil de se ver isso, porque tu percebe claramente, racionalmente tu percebe. Outra pergunta, ou continuação. O Dr. Leno oferece várias maneiras de fazer limpezas ininterruptas que ele mesmo criou. Cito o símbolo do Seaport. Pode falar um pouco mais sobre a função do uso dos símbolos para limpeza e purificação? Bom, Seaport, nós temos uma versão aqui, que é o Aladim. Acende, limpa em mim. Tudo isso no sentido do Seaport, que é como se você estivesse navegando, você vê o porto e está chegando no porto, tá? No cais do porto, no caso. Então, é uma ferramenta desenvolvida pelo Dr. Len. Então, como eu disse, as 4 frases são do Dr. Len, o Seaport é do Dr. Len. Aladim foi algo que eu pedi para uma colaboradora nossa desenvolver, porque ela tinha essa facilidade com frases, e ela trouxe isso. É interessante, funciona também como uma ferramenta de limpeza. Então, pode aplicar. Se tu sente afinidade com determinada ferramenta, aí tu aplica. Tá? É uma questão de experimentar, ver o que traz de resultado. Agora, outros símbolos, a Mabel Katz, por exemplo, ela usa flor de lis, porque para ela a flor de lis tem um movimento semelhante à limpeza, como a gente vê naquela ilustração da pirâmide, onde a parte de baixo é mente subconsciente, o Nipili, a parte central do meio é a mente consciente, o Hani, e o topo é a mente supraconsciente, que é o eu superior, podemos dizer é o Espírito Santo, seu anjo da guarda, e que é o que recebe a orientação da divindade. Então tem um movimento ali, e a Mabel Katz, no caso, ela usa a flor de lis como um jeito de trabalhar isso.
Então é uma ferramenta de limpeza dela, no caso. Tem outras ferramentas, muitas delas geralmente através da visualização. Tu usa uma frase, uma palavra, um nome, e aquilo te traz uma visualização de limpeza, com esse efeito. No e-book tem uma série de ferramentas. No geral, tem mais de 160 ferramentas atualmente sendo divulgadas. Eu acho assim, meio exagerado, mas aí é uma questão minha. O importante para mim é a percepção de que tem algo te incomodando e a partir desse incômodo tu pede a limpeza. Oi, Dália, boa noite, bem-vinda. Agora, vocês querendo uma prática assim, ao vivo e a cores, o workshop que a gente vai fazer em Campinas e São Paulo, e depois perto de Florianópolis, são as oportunidades de você ter essa experiência. Porque no conjunto, com pessoas, o aprendizado ele é bem mais forte. Pergunta no WhatsApp. Gostaria de saber da possibilidade de Ho'oponopono desencadear psicose? Só um minutinho que eu tenho que ver a continuação aqui. Ficar com medos exagerados. Sim, se o Ho'oponopono é aplicado de uma forma dentro de questões de cobrança, expectativa, está sujeito a pessoa entrar num labirinto desses. Por isso, a gente pede o devido cuidado com a forma de entender como aplicar as ferramentas. Tá? O problema é que fazendo o Ho'oponopono pode acontecer coisas ruins também. Não pode, sim. É a mesma pessoa. Toda vez que tu aplica o Ho'oponopono partindo de um lugar de acreditar que tu precisa se consertar, está sujeito a te conduzir a essa situação onde tudo parece piorar. Por quê? Porque é uma memória fazendo a limpeza. Ninguém fala disso em todos esses Ho'oponoponos que a gente vê aí pela internet. Ninguém fala disso. É memória. Memória tenta fazer a limpeza. Ela vai te levar até um lugar onde parece que tudo está mil maravilhas, mas quando for o momento dela se ver, aí ela começa a sabotar as coisas. E tudo pode ficar de perna para o ar, dar para trás e realmente piorar. Então, por isso que requer cuidado. A nossa recomendação é: não use japamala, não repita o sinto muito depois que você reconheceu que a limpeza já aconteceu. E é importante estar sempre presente no momento quando pede a limpeza, não ficar uma repetição vã das coisas. Tá? A Dália falou que isso é novo para ela. Isso o quê? O que é novo para ti, Dália, se tu puder colocar para a gente? E continua a pergunta. Tá. Aqui, considerando a pergunta, a continuação dela sobre desencadear psicose, eu misturei muitas coisas, sim. Estava indo em muitas igrejas e estou com medo até do Ho'oponopono, medo de Deus me punir. Isso é um alerta que eu tenho dado, principalmente no meu atendimento particular, porque aí já é uma coisa mais focada na pessoa. Mas o que temos visto é que quando a pessoa começa a misturar disciplinas, conceitos, doutrinas, filosofias, muitas vezes ela abre rombos em toda a sua... na parte espiritual mesmo. Tá? Começa a afetar a pessoa psiquicamente, psicologicamente e espiritualmente. São aberturas mesmo. Tem memórias circulando em nossa volta, memórias, às vezes, milenares, muito antigas, e que elas querem mesmo se instalar na pessoa e se alimentar
dos teus sentimentos, das tuas emoções, principalmente as mais baixas, a de medo, de raiva, de culpa, tudo isso é alimento para a memória. Por isso é importante tu prestar atenção naquilo que tu está contemplando, aquilo que chega pelo pensamento, chamando a tua atenção e querendo dialogar contigo. Isso é memória que precisa ser limpa. Tá? Dália, surtar. O fato dela ter perguntado da psicose. Sim, sim. Mas esse surtar é consequência dessa interferência de memórias que circulam. As pessoas dizem obsessores, entidades, coisas assim, extremamente negativas. Sim, são memórias, circulam e têm uma intenção, que é justamente bagunçar. E tem níveis de expressão e de intenção. Por isso, devido cuidado. Tá? Então, se tu está aprendendo o Ho'oponopono, que está misturado com, como exemplo, alquimia, onde existe reprogramação, onde existe intercessão de seres, mestres, o que seja, tu precisa despertar para o fato que tu está colocando nas mãos de quem, na realidade, quer se alimentar da tua energia vital. Memória tem dessas. Então, já não basta a que nós estamos limpando em nós, deixar abertura para outras chegarem e participarem de uma festa em cima do teu bem-estar. Não pode não. Por isso que é importante manter uma linha de pensamento e de propósito, como a gente ensina aqui. Tá? Que é bem simples, não entra em doutrina e conceitualizações. Vai te levar num lugar onde tu vai entender quem é que tem feito as escolhas por você esse tempo todo. E a partir do momento que tu começa a fazer uma escolha consciente, aí abre-se uma oportunidade. Mas é algo que é da pessoa mesmo. E tem o seu devido tempo para tu chegar lá através da tua limpeza. Paula, fisioterapia. Aloha, Sheila. Não sei se seria o momento para isso, mas como utilizar Ho'oponopono para ajudar a separação em casamento tóxico? Pois no e-book tem uma orientação sobre relacionamentos, tá? Relacionamento casal, relacionamento de família, relacionamento com pai, mãe, todos esses aspectos realmente influem. Então, na questão do casal, o que ocorre é que geralmente as pessoas elas iniciam a relação partindo do princípio de que existe uma busca por felicidade e, na realidade, é a busca por aprovação. Então, ficam os dois ali dentro de expectativas e cobranças, eventualmente já chega nas cobranças. E não tem como atender 100% tudo. Um casamento, uma relação de casamento, de compromisso, é uma via de duas mãos. E precisa aprender a ceder, abrir mão. Tá? Então, é importante entender isso. E fazer a limpeza em cima das dúvidas, dos sentimentos, da cobrança e tudo mais. Nós temos, dentro das sessões que temos feito e fizemos na terça-feira, a ferramenta Manto de Luz, onde tu vê o teu par ali sendo acolhido por um manto de luz, que é o amor, é a divindade se apresentando como amor, para modificar a tua atitude em relação àquela pessoa. Porque aquela pessoa ela existe como registro na tua mente. É o registro que precisa ser limpo. Quando tu muda esse registro, tira aquela carga de emoção, de expectativa, a tua relação ela muda. Com aquela pessoa ela muda, porque tu cortou aquele vai e vem de julgamento, de crítica. Tu começa tudo limpo. E a partir dessa limpeza, tu tem consciência. Tá? Não é uma questão de buscar consertar as coisas, mas simplesmente ter consciência de como essa
a relação se desenvolveu e chegou nesse ponto de ser tóxico. Tá bom? Então, até onde eu consigo abordar isso aqui, tá? Porque aí já começa a ficar uma coisa bem pessoal, individual, e não tem como generalizar, mas a base é essa. Realmente falta uma base em termos da relação, em termos da cumplicidade, do respeito e do amor. As pessoas geralmente não casam por amor, elas casam dentro de uma necessidade, de uma cobrança, que é totalmente egóica. Aí não tem como dar certo. Vão se ajustando, né? Mas falta o compromisso com a verdade a respeito de si próprio. Ok, Paula. Sheila diz, manto de luz rosa funciona. Sim, funciona. E é simples de fazer. 30 segundos no mínimo já te dá uma boa limpeza nisso, tá? O Seaport foi o Joe Vitale que inventou? Pergunta a Carla. Não, foi o Dr. Len. É uma das ferramentas do Dr. Len. No caso, é um pin, ou bottom, né, como diz aqui no Brasil, que diz Seaport, e tem a ver com esse processo. Há pessoas que questionam o uso desse tipo de coisa como se fossem amuletos ou objetos de poder. Aí é uma questão da tua experiência e como tu lida com isso. Tá? Complicada é a vida, Dália. A vida às vezes pode ficar complicada, né? Principalmente quando as memórias estão no comando da gente. Porque, por exemplo, a gente toma decisões importantes na vida a partir de memória, e aí desencadeia todo um padrão. E esse padrão, ele se afirma geralmente dentro do sofrimento e se repetindo durante anos com pessoas, mesmo tipo de pessoas, se apresentando, repetindo o padrão contigo. Por isso que é tão difícil limpar isso e resolver. Mas pela consciência tu consegue sim. Quando tu acorda e entende o que são essas memórias e o que elas estão construindo em termos de padrão, aí fica mais fácil limpar. Porque tu entende que pela consciência elas não têm como se sustentarem ali, se alimentando dos teus sentimentos de culpa, de raiva, de indignação, porque tu entende como a coisa funciona. É uma psicologia mesmo. Memória trabalha dentro de uma psicologia própria. Dália diz, eu acho o Ho'oponopono muito simples. Divindade limpa em mim, memórias compartilhadas com... Sim, Dália. Aí que tu diz que é complicada a vida. Sim. A gente compartilha memórias que julgam. Não são necessariamente as mesmas memórias uma pessoa com outra. Não, são memórias que julgam. É isso que a gente está compartilhando. E uma vez que se tem consciência disso, vamos limpando as nossas memórias julgadoras, elas vão perdendo essa capacidade de julgar e tudo começa realmente a melhorar. Ok? Dália diz, Max, eu sempre consigo fazer a limpeza. Sim. Tu consegue, tu já tem uma prática já de algum tempo e tu já percebe as artimanhas, as armadilhas. As memórias são ardilosas, tá? E tem algumas que têm uma inteligência mais forte e mais complicada. Então é importante sair fora dessa crença que tu pode lidar com isso através do teu esforço mental, através da sua intenção. Não tem como. Por isso que é importante reconhecer isso, pedir a limpeza e deixar a divindade resolver por você. Lógico que é como o Dr. Len diz. Volta e meia ele tropeça também, porque nós nos distraímos e nessa distração perdemos o foco em termos da nossa limpeza. Então isso é humano, é um processo que estamos aprendendo a resolver. Mas cada vez mais tu vai conseguindo efetuar a limpeza, como está dizendo a Dália aqui.
Ok? Kátia Regina, outras pessoas participando aqui. De qualquer forma, grato aí pela presença de vocês. É bom poder trocar ideias, conversar e responder dentro das minhas possibilidades, poder atender e deixar mais claro o que é o Ho'oponopono. Tá? O importante hoje foi justamente poder tocar nesse assunto das aberturas que criamos a partir de entrar em outras disciplinas sem o devido cuidado e zelo, e muitas vezes respeito por si próprio, tá? Querendo o quê? Querendo entender as coisas, querendo descobrir o segredo, e assim por diante. Essa motivação que parte lá de uma memória que se sente insuficiente e precisa se completar de alguma forma, é onde a pessoa se lasca mesmo. Tá? Precisa muito cuidado. Carla diz, tudo que vejo na outra pessoa está em mim? Não necessariamente. Não necessariamente. Tá? A outra pessoa é outra pessoa, ela tem toda uma história. Tá? Como eu disse, o que tu vê na outra pessoa é a memória julgando. Tu tem memória que julga, a outra pessoa também tem. É aí que ocorre o conflito. Mas o padrão em si não é necessariamente o mesmo. Tá? O mesmo problema. É sempre memória que julga. Por isso que tem as complicações e as desavenças. Tá? Às vezes tu pode reconhecer algo semelhante na outra pessoa e que, de repente, tu percebe, eu tenho isso também. Mas não está dentro desse chavão. A coisa é um pouquinho mais sutil. Dália diz, no início me sinto impotente, sem esperança, mas insisto, e aí resolve. Sim, porque entra naquela questão do usar o quem sou eu que se sente impotente. Quem sou eu? Isso traz à tona a memória, que quer afirmar que tu és impotente, incapaz, triste, depressivo, ou o que seja. Aí quando a memória aparece, tu olha para ela e diz, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Divindade, limpa em mim essa memória. E aí tudo muda para melhor. Ela não tem como se instalar, se fortalecer através da sua angústia, do seu medo, da sua raiva, ou o que seja. Porque não é sua, é da memória. Eliane Merlos, boa noite. Como aplicar Ho'oponopono quando está desmotivada no trabalho? Aí se pergunte, quem sou eu que está desmotivada no trabalho? Muitas vezes a pessoa falta motivação porque ela já não tem aquela vontade de descobrir as coisas dentro da tarefa que ela se propõe no trabalho. Já não tem aquele encanto. Falta justamente uma motivação interior para desvendar, descobrir, se expressar. Aí é um trabalho de conscientização de que isso está acontecendo e pedir a limpeza para poder mudar esse padrão. Tá? Aí é uma coisa bastante pessoal. Pergunte-se, quem sou eu que está desmotivada no trabalho? Quem sou eu que está procurando algo diferente? Aí tu vai ver se aquilo tem cabimento ou não para ti. Tá? São aspectos. O ambiente de trabalho precisa ser limpo também. Tá? A tua responsabilidade é determinar parâmetros de expressão a partir da tua limpeza. Não deixar memórias se instalarem no sentido de te botar para baixo, te deixar triste no trabalho. Tá? Tem coisas aí. Muitas vezes vamos buscar correspondência e confirmação de que o trabalho não é legal para a gente. E, às vezes, isso é só memória mesmo, querendo bagunçar a tua situação. Querendo te botar para baixo, dizer que tu é insuficiente ali naquele trabalho.
Então, olhe bem a questão. Peça limpeza primeiro, antes de começar a tomar decisões mais drásticas em relação ao que fazer. Carla diz: eu tenho muito conflito com minha irmã e meu padrasto, mas estou melhorando. Tá, então, em primeiro lugar, abra mão desse ter muito conflito com a tua irmã e com o teu padrasto. Tá? Isso é memória que tem o apego ao conflito. Por quê? Porque todo conflito está alimentando essa parte de ego, memória. Por isso é importante destacar isso. Quem sou eu que está tendo esse tipo de conflito com a minha irmã e com o meu padrasto? Quem sou eu? Aí tu vai ver claramente a estrutura mental que determina esse tipo de acontecimento, que chama isso para a tua experiência. Então, a melhora se dá na medida que tu tem consciência de que isso é uma interferência e tu pede à divindade limpar essa situação. Carla diz, continuando, eu amo minha irmã, mas não consigo ficar perto dela. É um trabalho de limpeza mesmo, tá? Com certeza tu ama a tua irmã, mas tem outros aspectos que questionam a relação. Então, tem ligações com a formação sua quando criança. E essas coisas vão se apresentando e tu vai pedindo a limpeza. Aos pouquinhos, tu vai ver uma melhora. Use o manto de luz rosa para tua irmã, para o teu padrasto, tá? Coloque um de cada vez debaixo do manto de luz rosa. Veja eles ali durante 30 segundos, no mínimo, e tu vai ver eles sorrindo para ti. Cada um sorrindo para ti. E aí tudo se transforma em luz e tu vai presenciar uma melhora. Porque o teu julgamento deles muda, está limpo. Como usar essa técnica? Pergunta Cristiane Alves. Para timidez e quantas vezes repetir as frases? Pois é, quem sou eu que sou tímida? Quem sou eu? Tá, isso já vai te mostrar a memória ali no comando de ti, querendo controlar a situação através desse sentimento de timidez. Quantas vezes fazer a limpeza, no caso, quantas vezes for necessária. O uso das frases, nesse caso, tu vai perceber que depois de umas 7, 8 vezes, se estiver utilizando todas as frases, vai haver uma mudança no que tu está, como eles dizem, vibrando. Tá? Muda mesmo. Quando tu perceber esse ajuste, tu para de usar o sinto muito. Pare de usar o sinto muito. E faça sequência com: me perdoe, te amo, sou grato. Me perdoe, te amo, sou grato. Mantenha isso mais umas 3, 4 vezes. E aí observe como é que está a situação aí dentro em relação a isso, tá? Em relação à timidez. E se tu usar sou grata, sou grata, sou grata, a tua timidez ela vai se dissipando, não tem como se manter. Tu vai se sentindo fortalecida, motivada para a vida, para se mostrar, para se revelar em termos do teu talento, tuas capacidades. Dissipa todo o medo de falar, de se expressar. Então, use da gratidão. É muito importante. Hoje está garelando muito, Carla. Muito grato. É importante as perguntas, porque fica realmente... o silêncio não acrescenta muito em termos do que a gente faz aqui nas quartas-feiras, tá? A gratidão pelas perguntas. Toda pergunta é válida. Às vezes a pessoa tem medo de fazer pergunta, tem resistência, porque acha que a pergunta não é boa. Toda pergunta é boa. Toda ela tem a sua razão de ser e traz benefício para todos. E benefício para mim também, porque sempre está saindo coisa nova. É muito legal isso, poder ter
essa troca. Sheila diz, e quando a gente tem atitude, e só depois da atitude que observamos a memória, bom, atitude, tu quer dizer partindo de uma reação. Esse tipo de atitude é uma atitude determinada justamente pela memória. Aí a memória vai aparecer, tu vai ver a memória tendo atitude. Entenda sempre que em todas as situações, a memória sempre vai reagir. Tá? Se tu não embarca na reação da memória, o que acontece? Tem um espaço, um pequeno espaço de limpeza. E nesse espaço entra inspiração, entra resposta. É diferente. Reação, resposta, essa é a diferença. Tá? Então, o aprendizado é isso aí mesmo. Tu começa a reconhecer a memória buscando se afirmar através de uma reação. Então, olhe bem isso aí. Às vezes, a atitude parte de uma defesa. Né? Também acontece. Mas se tu desperta para o que está acontecendo, tu vê se a atitude está correta para aquela situação. Tudo não tem uma fórmula, é uma questão mesmo de observação e fazer uma escolha. E a melhor escolha é sempre feita na consciência do que está acontecendo, do que está se apresentando. Ótimas perguntas hoje. Mais alguma coisa? Estamos inteirando aqui a nossa hora. A Dália, bom, Cristiane Alves primeiro. Problemas de saúde como foliculite capilar e alopecia são memórias. E como usar o Ho'oponopono nesse caso? Bom, a somatização no corpo de determinadas coisas muitas vezes parte do emocional, que é justamente as memórias. Agora, há questões que também são do próprio organismo, aí, diversos tipos de toxinas, efeitos que podem provocar esse tipo de reação também. Mas se tu percebe que tem uma ligação com memória, faça limpeza. Comece pelo que tu sente em relação a isso que tu escreveu aqui agora. Né? Problema de saúde. Como é que eu sinto? Quem sou eu sentindo essas coisas? E tu vai ver as coisas se apresentando. Às vezes com um discurso, às vezes com uma explicação do porquê disso. Aí aproveita e peça limpeza em cima disso tudo. Tá? Podem ser memórias, sim. Geralmente tem origem em alguma memória. Tá? Mas também tem o aspecto nutricional, químico, o que seja, que precisa também ser observado, tratado. Tá? A gente, nessas nossas reuniões, dentro de assuntos por exemplo, de coisas que nós temos lá no sober.com, como o uso de prata coloidal, ouro coloidal, tem alguns aspectos que a gente dá uma recomendação baseada na nossa experiência, ou de outras pessoas, mas a gente não tem como diagnosticar nem receitar até a própria prata coloidal. É uma recomendação, tu usa a seu critério, tu assume a responsabilidade por usar prata coloidal para melhorar a tua imunidade, ou ouro coloidal para melhorar os processos cerebrais. Tá? Aí são questões físicas mesmo. Tá? Dália diz, coisas enterradas de repente voltam. Por quê? Porque é o momento delas voltarem, porque as memórias são oportunistas. Se elas veem a abertura para se apresentar, elas vão aparecer. Se elas percebem que elas podem bagunçar as coisas, elas vão aparecer. Mas, ao mesmo tempo que elas aparecem, olha, não se aflija, peça limpeza, chame a divindade para limpar. Reconheça, a coisa está se apresentando, então peça limpeza, confie. Eunice Karma, eu amo minha filha, mas sempre estamos brigando. Pois é. Use o manto de luz rosa, tá? Para começar, porque eu entendo que tem questões que
requer uma consideração maior, mais forte, para poder dar início a um processo. Então, use de ferramenta nesse sentido para cortar o padrão, para não deixar ele instalado, se reforçando através dos teus julgamentos. Tá ok? Abra mão das expectativas em relação à tua filha. Tá? Com certeza tu já falou o que precisava ser falado. Mas agora a limpeza é em âmbito espiritual. Mas parte da tua consciência disso. E fazendo o pedido por isso. Dália diz, desculpe, mas é um caso do dermatologista, sim. O que a Cristiane estava falando, sim. Para aliviar os sintomas e assim por diante. Tá? Aqui no Instagram eu vou encerrar, porque já inteirou a hora, e eu vou concluir respondendo no canal do YouTube. Tá? Uma gratidão a vocês aqui no Instagram, uma boa noite a todos e continuo no nosso canal aqui no YouTube. Ok. Bom, a pergunta feita aqui pela Carla, na realidade é um testemunho. Ela diz o seguinte, eu tenho um testemunho para fazer sobre as sessões de segunda-feira. Estou curada da dor nas costas, depois que comecei a fazer as práticas, sim. A Carla está se referindo às nossas sessões de EFT que a gente realiza toda segunda-feira. Já faz um tempo que a gente está fazendo essas sessões de EFT. Os toques, para quem não conhece, toques em regiões de meridianos, com o propósito de liberar cargas, travas, bloqueios, que o corpo ele guarda e que tem ligação direta com memórias rodando na mente. Então, quando tu trata esses aspectos através desses toques, tu ajuda, potencializa a limpeza com o Ho'oponopono. Então, é legal que tu tenha tido esse resultado, Carla. Tá? Realmente é por isso que a gente utiliza da EFT junto com o Ho'oponopono nas segundas-feiras, porque potencializa bem as coisas. Na terça-feira, como é um grupo maior, não podemos realmente abordar dessa forma, porque às vezes tem coisas mais pessoais, coisas que estamos tratando que não podem ser tratados num grupo grande. Então é bom ter essa oportunidade de fazer num grupo menor, como temos nas segundas-feiras. E também é o que fazemos nas nossos workshops. Então, como eu disse, São Paulo, depois perto de Florianópolis, Campinas, a gente vai fazer FT também, e grupo ao vivo. Então, quem quiser participar, dê uma olhada nas informações lá no soubem.com. Ok? Ok. Bom, gratidão a vocês pela participação e a gente se vê na segunda-feira. Então, segunda-feira é dia de FT. Tá? Segunda-feira vai ser dia 10 de fevereiro. Então, quem quiser participar, que não faz parte do nosso grupo de colaboradores, assinantes, se inscrevam lá no site do Sou Bem. Ser colaborador te dá direito a todas essas sessões de FT, toda segunda-feira. Tu tem acesso às gravações dessas mesmas sessões lá no site, gravações dessas reuniões aqui e das sessões das terças-feiras. Então, tem todo um conteúdo de vídeo que você acessa para poder rever, refazer os exercícios e tudo mais. E tem um blog que, volta e meia, colocamos algumas informações a mais dentro do contexto do grupo. Tá? Então, gratidão. Dá uma olhada lá, o valor é R$20 por mês e tu tem acesso a todo esse material. Ok? Gratidão aí pela colaboração, pelo auxílio e participação. A gente se vê segunda-feira. Tudo de bom. Tchau.